animadas, tudo bem com vocês? Eu tinha prometido que todos os vídeos de quinta-feira desse mês iam ser de alguma temática da comunidade LGBTQ+, mas hoje é Dia dos Namorados e eu queria muito fazer um vídeo temático de Dia dos Namorados, então eu adiantei o vídeo dessa semana para hoje, beleza? Então hoje vamos falar sobre os melhores casais LGBTQ+, dos desenhos animados. Antes de começar, eu queria deixar claro que eu vou falar só sobre desenhos animados ocidentais e não sobre animes, porque se eu fosse falar sobre animes, esse vídeo ia ter mais de 3 horas. E eu também queria avisar que eu só vou falar sobre casais que são canônicos nos desenhos, então eu sei que vocês queriam que eu falasse sobre clans, sobre chips, sobre vox, mas esse é o mês da representatividade LGBTQ+, então eu quero falar sobre desenhos que sejam realmente representativos e que não fiquem só nas especulações dos fãs. Vamos começar falando de um casal icônico que praticamente pavimentou o caminho para que os outros casais desse vídeo pudessem existir, Korra e Asami. Ambas as personagens de A Lenda de Korra são bissexuais, já que ambas namoraram um Mako antes de ficarem juntas. E elas foram o primeiro casal canônico formado por mulheres nos desenhos atuais. Foi muito provavelmente por causa delas que a maior parte dos casais dessa lista pôde existir. E eu sei que existe uma certa controvérsia, porque algumas pessoas acreditam e saíram espalhando por aí que a Nickelodeon não exibiu o final de A Lenda de Korra na TV simplesmente pelo fato de que as duas terminariam juntas. E, gente, isso não é verdade. Já tem vídeo sobre isso lá no canal do Mundo Avatar, eu vou deixar aqui nos cards. Mas, resumidamente, o que aconteceu foi que a audiência da Lenda de Korra já vinha caindo há muito tempo. Eles tentaram outras estratégias, como mudar o desenho de horário, mas a verdade é que os fãs estavam assistindo muito mais online no site da Nickelodeon do que na televisão, já que, na verdade, os fãs de A Lenda de Korra eram as pessoas mais velhas e não as crianças que estavam assistindo na TV. E por conta disso eles decidiram fazer o final só no online, porque ele não estava dando audiência na televisão e os fãs de verdade que queriam ver esse final já estavam online. Então, gente, a Nickelodeon permitiu sim a existência desse casal, mesmo que não tenha sido da forma mais explícita do mundo. A Korra e a Asami começaram como rivais no amor, mas elas logo deixaram isso de lado depois que as duas terminaram com o Mako e elas se tornaram amigas muito próximas. Quando a Korra estava em depressão, a única pessoa com quem ela conseguia conversar era a Asami, ela não falava nem com o Mako, nem com o Bolin, e quando ela voltou para a Cidade de República, as duas se aproximaram ainda mais. E no final de A Lenda de Korra, elas ficaram juntas e foram juntas ter aquela viagem no mundo espiritual delas. Logo depois saiu essa imagem aqui das duas juntas no mundo espiritual, confirmando que elas eram de fato um casal e todo mundo ficou muito feliz. No quadrinho Guerras Territoriais, as duas se assumem como um casal, se apresentando a todos como namoradas, e é muito interessante ver a reação de todos os personagens a essa notícia, principalmente do Mako. Mas ainda tem muita controvérsia em cima desse casal, visto que algumas pessoas acharam que ele foi mal desenvolvido, e algumas pessoas que não entendem muito bem os termos e as orientações sexuais da comunidade LGBTQ+, saíram por aí dizendo que a Korra virou lésbica, o que não é verdade, porque as duas são bissexuais. E também parece que tem gente que não entende nem o ciclo Avatar, né, gente? Porque eu já vi vários posts na internet falando: ah, pronto, o ciclo Avatar acabou agora, sendo que, tipo, gente, o Avatar não é filho do Avatar anterior, ele é a reencarnação dele. E falando em meninas bissexuais que ficaram juntas no final do desenho, nós temos as nossas queridas Marceline e Princesa Jujuba. Cara, eu lembro até hoje, quando eu assisti aquele episódio da Magia e eu comecei a pensar, tipo, ai meu Deus, será? Será que eu tô vendo coisa onde não tem? Não, não é possível, eu tô shippando sozinha, não. Aí eu comecei a ver que um monte de gente já tava shippando e que um monte de gente tava assumindo que elas tinham sim sido namoradas no passado. Hora de Aventura começou a jogar pistas sobre o relacionamento das duas com tipo pitadas de informação e a camiseta e tudo mais. Mas foi só na 8ª temporada, durante o arco da Marceline, o Stakes ou Estaca Zero, que de fato foi confirmado que elas tinham sido um casal no passado e as duas resolveram os seus problemas amorosos ali entre elas e elas meio que voltaram a ficar juntas. É nesse arco também que a gente vê que a ideia de futuro ideal da Marceline é ela e a Jujuba envelhecendo juntinhas e felizes. Depois disso as duas voltaram e elas começaram a aparecer como um casal em vários episódios, mas ainda nada muito explícito. Foi só no grande final que a gente finalmente teve aquele beijo em tela, e que beijo, né, gente? Foi extremamente gratificante pros fãs que especularam durante anos sobre o relacionamento das duas, e foi tão lindo ver que elas ficaram juntas no final. E falando
em beijo, é claro que não podia faltar Ruby e Safira nesse vídeo, né, gente? Steven Universo já é um desenho extremamente representativo no geral. E eu sei que é complicado falar sobre representatividade num universo em que existe toda uma raça formada por personagens do gênero feminino. Então não dá pra dizer exatamente se elas são héteros, se elas são lésbicas ou se elas são bissexuais. Mas não dá pra negar o impacto positivo que a Ruby e a Safira têm na comunidade. Nós descobrimos no final da primeira temporada que a Garnet é uma fusão, e pela primeira vez a gente entende que as gems elas podem ficar fundidas por muito tempo, que não é só um artifício usado pra luta. E já nesse episódio a Garnet deixa muito claro que ela é um relacionamento e que ela é feita de amor. O relacionamento entre a Ruby e a Safira continuou sendo explorado nos episódios seguintes, como por exemplo em Motel Keystone, onde elas brigam e se separam, mas depois voltam. E por exemplo em A Resposta, quando a gente finalmente descobre a história de como elas ficaram juntas e se tornaram a Garnet. Então vem o incrível, lindo e épico arco O Coração das Crystal Gems. Um arco totalmente focado no relacionamento das duas e que terminou com o primeiro casamento entre duas mulheres num desenho infantil. De novo, eu sei que não dá pra dizer exatamente que elas são mulheres, porque elas são gems, mas a gente não pode negar que foi lindo ver as duas se beijando, se amando e voltando a ser a Garnet. Eu me emociono só de lembrar. Outro casal confirmado de Steven é o Sr. Smiley e o Quentin Frowny. Eles costumavam ser um casal no passado quando eles faziam um show juntos, e eles aparecem só em um episódio e fica bem implícito que eles são um casal, mas os produtores confirmaram que os dois são gays e que eles tiveram um relacionamento no passado. E é claro que eu não podia deixar de mencionar outros casais menores que apareceram ao longo dos desenhos, como por exemplo o xerife Blubbs e o oficial Durant de Gravity Falls, as mães do Jeff de Clarencio, os pais do Cloud de Loud House e os pais do fantasma de Summer Camp Island. E eu não vou mencionar o Shiro e o Adam como casal aqui, porque é uma desfeita o que o estúdio fez com a gente, de falar que eles eram um casal e depois não mostrar absolutamente nada, mas eu vou entrar um pouco mais nessa questão num próximo vídeo. Mas é fato que depois que esses desenhos prepararam o terreno para casais LGBTQ+, muitos outros casais começaram a surgir nesses desenhos animados. Em She-Ra nós temos dois exemplos que, apesar de não aparecerem muito em tela, são canônicos e são extremamente fofos. A Netosa e a Spinnerella, que apareceram desde a primeira temporada, e os pais do arqueiro, que foram introduzidos na segunda temporada e que são simplesmente o casal mais fofo da face da Terra. Eu já fiz vídeos sobre eles aqui no canal e vai estar aqui nos cards pra quem quiser assistir e não tiver assistido ainda, ou se você assistiu e quiser assistir de novo, porque né, eu amo demais esse casal. Em The Dragon Prince nós temos as rainhas de Duren, as mães da rainha Anya, que não só são um casalzão da porra com direito a beijo em tela e tudo, mas foram extremamente necessárias para a sobrevivência dos reinos de Catolis e Duren durante a batalha contra o gigante Titã. E por fim eu quero falar sobre um último casal que as pessoas geralmente não percebem que faz parte da comunidade, Bimo e Bolha. No episódio Bimo Perdido, o Bimo acaba se apaixonando por uma bolha de ar com quem ele se casa, e depois que o Jake estoura a bolha, ela acaba se tornando o ar e eles continuam juntos. Acontece que o Bimo é apresentado como um personagem não binário. A gente chama ele de O Bimo porque foi assim que foi traduzido na dublagem, mas na verdade em inglês o Bimo não tem gênero, ele é simplesmente um robô. Você tem episódios em que o Bimo se chama de madame e em episódios que ele se chama de senhor. E em português a gente teve que colocar o O na frente porque a língua portuguesa ainda não é muito bem adaptada para pronomes neutros, né? Mas mesmo na dublagem, quando ele diz que é a futebol, eles traduziram pra a futebol. Então isso seria como uma pessoa não binária, que ela tem dias que prefere que você use pronomes masculinos com ela, e tem dias que ela prefere que você use pronomes femininos com ela. E é muito legal porque o Finn e o Jake, eles aceitam isso muito bem, eles tipo nem questionam, sabe? Então o Bimo, ao ser um personagem não binário e ao se relacionar com o Bolha, que também é um personagem não binário, né, porque ele é o ar, eles formam um casal LGBTQ+. Bom, gente, esses foram os casais que eu quis mencionar. Se vocês lembrarem de mais algum que seja canônico que eu não tenha mencionado nesse vídeo, comenta aqui que eu vou responder vocês. Mais pra frente, talvez no Pride Month do ano que vem, eu possa fazer um vídeo falando sobre personagens LGBTQ+, mesmo que eles não estejam em casais. E esses foram só os primeiros casais LGBTQ dos desenhos atuais. E a gente já pode perceber que o mundo tá mudando e os desenhos estão se tornando mais representativos. Então eu espero que no futuro a gente veja outros personagens sendo melhor representados,
tendo suas sexualidades confirmadas pelos criadores, como por exemplo a Enidia de OkKO ou o Oscar de Summer Camp Island. E mesmo que os criadores não digam, tipo, esse personagem é gay, esse personagem é bi, esse personagem é pan, que a gente veja essa representatividade em tela através de relacionamentos. Ou de frases que tenham a ver com isso, mas que não necessariamente rotulem a sexualidade deles. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente ainda tem mais 2 vídeos do mês LGBTQ+, do Pride Month aqui no canal. Então ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.